A ansiedade. A gente já sabe, a ansiedade é essa mania de viver no futuro, de se adiantar mentalmente, imaginar cenários que nem aconteceram ainda. Mas é como estar preso num looping de antecipações, de fatos, de diálogos, de situações, alimentando uma expectativa angustiante por alguma coisa que ainda nem existe. Então faz assim, coloca uma aguinha para ferver, prepara um chazinho e senta aqui comigo que eu quero te contar algumas coisas sobre a ansiedade e que talvez ninguém te explicou desse jeito. E o chat está aberto, hein? Com respeito sempre, tá bom? Mas então, afinal de contas, o que é ansiedade? Porque dizer que a ansiedade é só uma emoção de antecipação é pouco, é raso. E é uma explicação assim, bastante básica que serve para entender essa emoção. Mas existe toda uma categoria no DSM-5 chamada de transtornos de ansiedade, no plural. Já vou falar disso. Mas não dá para negar que viver plugado nessa emoção, ansiedade, vira um problema de vários compartimentos, já que deixa de ser pontual e toma outra dimensão, prejudicando o nosso dia a dia. Esse é o terceiro vídeo da série sobre emoções versus sentimentos e agora eu quero que você entenda a ansiedade de forma prática, sem termos complicados, para você reconhecer primeiro em você e também em alguém próximo, claro, para ajuda. Agora imagina comigo que a gente entrou no supermercado e que todo aquele setor de limpeza no supermercado, bastante, representa os transtornos mentais. Tem outros setores, por exemplo, das frutas, dos grãos, das flores, enfim. Nós vamos para o setor de limpeza, que vai representar o nosso setor de transtornos mentais. Com vários corredores, né? Então agora a gente entra em algum desses corredores que vai representar a categoria de transtornos de ansiedade, todos esses, viu? No plural. E nesse corredor estão vários subtipos de ansiedade, eu vou citar alguns, porque provavelmente você só conhece ou só associa a ansiedade com isso de viver no futuro, pensando lá na frente. Toma nota, só alguns dos transtornos de ansiedade para te dar um panorama, bom? Transtorno de ansiedade por separação, que é aquele sofrimento ao se afastar de alguém, sabe como é? Mutismo seletivo, que é quando a pessoa não consegue falar, é o mutismo, em certas situações seletivos, apesar de ter a fala absolutamente normal em ambientes seguros. Existe um termo que vem do grego, que é a palavra phobos, que se traduz como fobia e significa medo. Então, outro transtorno de ansiedade é a fobia específica, que é um medo claro de algo específico, como por exemplo de altura, injeção, barato. E o transtorno de ansiedade social, ou fobia social, que é o medo das interações onde possa existir uma avaliação de terceiros, de interagir com desconhecidos, de comer sendo observado ou até de falar em público. E o último transtorno de ansiedade que eu quero citar é o transtorno do pânico, que são aqueles ataques súbitos com sintomas físicos bem intensos e às vezes com sensação de morte, inclusive. E existem outros transtornos de ansiedade, como a agorafobia, ansiedade generalizada, a ansiedade induzida por substâncias ou por enfermidades, etc. E relembrando, emoção é diferente de sentimento. A emoção é imediata, te move a agir e depois você pensa. E o sentimento é uma interpretação intelectual prolongada que você vai abastecendo dia a dia. Agora, entenda o seguinte. Nos transtornos de ansiedade, nós encontramos duas marcas principais que são o medo e a ansiedade excessivos, juntos com as alterações comportamentais. Para ficar bem claro, o medo é uma resposta a uma ameaça imediata. A ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. O corpo sempre vai reagir como se o motivo do teu medo fosse real. Libera cortisol, adrenalina, coração acelera, respiração a mil, pupilas dilatadas, tensão muscular e até uma diarreia pode acontecer sem querer querendo, dependendo da intensidade do teu medo ou do tamanho do urso que apareceu na tua frente. Tudo vai acontecer sem uma única causa física.
orgânica ou por uma falha funcional no teu sistema imunológico, mas gerado por um medo, seja ele real ou imaginário. Imagina que você vive com ansiedade todos os dias e você está provocando isso tudo no teu organismo todo santo dia. Agora eu te proponho o seguinte checklist rapidinho de sintomas, os principais sintomas numa crise de ansiedade, e me conta nos comentários quais desses já apareceram em você ou em alguém que você conhece. Por exemplo, mente acelerada, tensão muscular, preocupação excessiva, sensação de perigo, dor de cabeça, alteração na pressão, subir para baixo, dormência do braço ou da mão, geralmente de um lado só, dor na mandíbula, zumbido no ouvido, calafrio, falta de ar, tontura. Vou parar por aqui, porque esses são os mais comuns. E em crise de ansiedade, vários desses sintomas aparecem no mesmo momento. Agora você já deve imaginar que a ansiedade atrapalha na rotina, não é? Por exemplo, antes de uma reunião, sentir um friozinho na barriga é uma coisa normal, mas isso acontece em todas as tarefas, todos os dias, antes mesmo de você sair da tua cama. É um sinal eminente de alerta. E além dos sintomas, a ansiedade interfere na digestão, no apetite, no sono. Recentemente eu comecei a atender aqui no México uma senhora com insônia há 20 anos. Imagina. Interfere também no humor, no foco. No próximo vídeo dessa série ainda eu vou falar sobre a síndrome do pensamento acelerado, que tem tudo a ver com esse foco que escapa. E a ansiedade interfere também nos relacionamentos, porque é difícil conviver com alguém que é ansioso o tempo todo, né? 24/7. Bom, ninguém nasce imune a isso, né? Além dos psicopatas. Mas a ansiedade pode chegar para qualquer um de nós, independentemente do quanto money você tem no teu banco, da cor da tua pele, do idioma que você fala, da fé que você professa. Todos estamos vulneráveis à ansiedade. E um exemplo famoso é o que foi o primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que sofria de ansiedade e de depressão. E ele se referia a isso como o cachorro negro. Mas ele foi inteligente, ele reconheceu o que ele sentia e deu um nome para isso. Depois ele buscou ajuda e não deixou que isso interferisse na sua liderança. Olha, para concluir, eu quero voltar a uma referência que fiz no primeiro vídeo da série e você conecta os pontos aí na tua caixinha. Pais ansiosos criam ambientes ansiosos, mas pais que reconhecem sua ansiedade e a tratam ensinam aos filhos a dar nome às emoções sem que sintam culpa ou vergonha e, na sequência, fazer a gestão das emoções. E guarde isso, que a ansiedade não te defina, mas que seja um chamado para você ajustar as rotas do teu GPS. E lembre-se, ansiedade é emoção e emoções duram minutos. Se você chegou aqui, deixe teu like, comente, agende tua sessão de psi online e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas informações.